Levi Barbosa. Pode ser eu, pastor. Amém, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero neste momento dizer da minha gratidão a Deus pela oportunidade de outra vez estar aqui nos estúdios da Rede Brasil, que eu considero uma congregação, que Deus, através da Rede Brasil, tem levado a mensagem a milhares de pessoas, a centenas de países. Com certeza, a bênção do Senhor tem alcançado a sua vida e a sua família. Nesse momento também quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade facultada, pela confiança depositada em minha vida para aqui trazer uma palavra. Conheço as muitas limitações que tenho, mas agradeço a Deus pela confiança do servo de Deus depositado em minha vida. Quero pedir a oração sua neste momento. Você ore conosco, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Quero saudar também a minha família, a minha esposa, filhos, genros, como também quero saudar os irmãos da área 55 ali no Imbura, onde temos o privilégio de ajudar o nosso pastor cooperando na obra do Senhor. Amados irmãos, se você tem em suas mãos, digo, um exemplar da palavra de Deus, se você puder abrir conosco, vamos ler neste momento no Salmo de número 92. Salmo 92, versículo 12, até o versículo 14. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Glória a Deus, louvado seja para todos sempre o nome do Senhor, que nesta noite nos dá o direito e a liberdade de ouvir a sua palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é pão para o faminto, que é água para o sedento, que é cura para o enfermo, que é esperança para o desesperado. A palavra de Deus que a cada dia que é lida, que é ministrada, ela fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança e faz fluir cada vez mais a alegria da salvação que jorra em nosso coração a partir da salvação em Cristo Jesus. Quando soube desse momento que estaria aqui trazendo a palavra do Senhor, logo veio à mente este texto, o Salmo 92, do versículo 12 até o versículo 14. É de conhecimento de todos nós que o livro dos Salmos é um livro classificado como um livro poético. É composto por 150 salmos e 2.461 versículos. O livro dos Salmos tem vários compositores, entre eles Davi, que compôs 73 salmos, sendo seguido por Moisés, Salomão, Asaf, entre outros. O livro dos Salmos classifica-se, pelo menos, como salmos de ação de graças, salmos penitenciais, que são os salmos de perdão, salmos litúrgicos, que são os salmos cantados em momentos festivos, em festas solenes de Israel, salmos proféticos, salmos messiânicos e alguns outros. O Salmo 92, que é o salmo que lemos neste momento, é classificado como um salmo de ação de graças. Ele é um cântico louvado nos cultos de sábado da nação de Israel. Tem uma mensagem de gratidão pelos livramentos de Deus quanto aos inimigos do seu povo. Se nós lermos o versículo 1, o versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. No versículo 9 até o versículo 11, o texto sagrado diz assim: pois eis que os teus inimigos, Senhor,
eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco, e os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Este salmo também, em sua mensagem, de forma metafórica, usa a figura do cedro do Líbano para comparar o justo que, plantado na casa do Senhor, ele crescerá, ele florescerá e ele permanentemente frutificará. Venha comigo, por favor, ao versículo 12 por diante. O justo, plantado na casa de Deus, ele cresce, ele floresce e ele frutifica. O texto diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, que serão viçosos e florescentes. Este é o texto que lemos desta noite. O justo. Nenhum de nós somos autossuficientemente justo em nós mesmos. A nossa justiça moral está em Deus, por meio de Cristo, que opera em nós a justificação. Eu vou repetir: nenhum de nós, em nós mesmos, somos suficientemente justos. A nossa justiça moral, ela está em Cristo. Ela está em Cristo, que Deus, por meio dele, operou em nós a nossa justificação. Venha comigo, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, até o versículo 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, meditarmos juntos na palavra de Deus. Capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 23 e versículo 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o texto sagrado diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós quem nos justificamos, mas a nossa justiça moral é operada por Cristo através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Uma vez justificado por meio de Cristo, temos do Senhor o testemunho de que somos justos. Em nós mesmos não temos condição moral de nos justificarmos, mas em Cristo o Senhor nos justifica e temos dele, pela palavra, o testemunho de que somos justos. Noé foi um homem que Deus, pela palavra, o chamou de justo. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 8 e versículo 9 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são, pois, as gerações de Noé. Noé era varão justo. Diz a palavra, era varão justo. Também, o livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 1, vai tratar dessa qualidade de Jó. O próprio Deus dar o testemunho acerca deste homem, chamando-o de reto, chamando-o de justo. Capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era sincero, reto, ou seja, justo, temente a Deus, e se desviava do mal moral. Então Noé
tem testemunho de justo. Jó também tem testemunho de justo. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que Ló era também um homem justo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 7 diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Também, Marcos capítulo 6, versículo de número 20, se reconhece que João Batista é um homem justo. Capítulo 6 do Evangelho escrito por Marcos, versículo de número 20, nós vamos encontrar esse testemunho que se dá de João Batista. Se você puder abrir a sua Bíblia, diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que ele era varão justo. Também Lucas, capítulo de número 1, versículo 5 e versículo 6, vamos trazer o testemunho de Zacarias e de sua esposa, que ambos eram justos diante de Deus. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5 e versículo 6 diz: e existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Versículo 6, e ambos eram justos perante Deus. Então vejamos, meu amado irmão, como disse, moralmente, a nossa justiça moral não se dará por nós mesmos, mas em Cristo nós somos justificados. E porque Ele nos justificou, nós podemos ter o testemunho em Cristo de que somos justos. Noé, Jó, Ló, João Batista, Zacarias e tantos outros, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que por uma única vez se ofereceu por todos nós, diz a palavra, muitos, por causa desse sacrifício, muitos se tornaram justos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Se o senhor puder abrir a sua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos cultuando juntos. Você não está na igreja, mas a sua casa virou uma congregação, porque a Rede Brasil, Deus fez através do nosso pastor possível isso acontecer. Romanos capítulo 5, versículo 17 até o versículo 19 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Assim como Noé, assim como Jó, assim como Ló, como João Batista, como Zacarias e tantos outros, todos aqueles que se renderam a Cristo, confessando como Senhor e Salvador, recebendo Ele como Senhor e Salvador, se tornaram justos através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que em Cristo decidiram ser justos, passaram a gozar das promessas que a palavra de Deus nos garante. Salmo 1, versículo 6, a Bíblia diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Salmo 37, versículo 16, a Bíblia diz que o pouco do justo vale mais que a abundância dos ricos, que é o muito dos ricos. Ou seja, o pouco do justo é abençoado, enquanto que o muito dos ímpios diminui a cada dia. Mas também, Provérbios, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: o caminho do justo brilhará. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas também, Provérbios capítulo 10, versículo 11,
A Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. Glória a Deus, a boca do justo gera a vida. Mas também, em Mateus capítulo 13, versículo de número 43, a Bíblia diz que o justo resplandecerá. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios capítulo 11, versículo 28, o justo reverdecerá. Também no Salmo 92, é o salmo que lemos como leitura básica nesta noite. Ali 3 promessas bíblicas para o justo. Primeiro, o justo florescerá como a palmeira, mas também crescerá como o cedro do Líbano, mas também frutificará independente do tempo, diz a Bíblia, na velhice ainda frutificará. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz o texto sagrado, o texto que lemos como leitura: o justo florescerá como a palmeira, o justo crescerá como o cedro no Líbano. O justo que está plantado na casa do Senhor florescerá nos atos do nosso Deus. O justo, independente do tempo, independente das intempéries, da dificuldade, do desgaste que o tempo lhe trará, diz a palavra, na velhice, o justo dará frutos, e os seus frutos serão viçosos e florescentes. Esta é a promessa de Deus para aqueles que em Cristo decidem ser justo. O Senhor diz que ele como um cedro do Líbano, ele florescerá, ele crescerá e ele frutificará. O cedro do Líbano, o Espírito Santo, neste texto, usa a figura do cedro do Líbano para ilustrar e qualificar o crescimento do justo. Ao usar o cedro como referência, o Espírito nos leva a entender o crescimento do justo pelo menos por 2 processos naturais desta planta. Número 1, o processo de maturação entre a raiz e entre o tronco desta planta. Número 2, o processo de resistência desta árvore ao tempo e às intempéries trazidas por este tempo. Observe, o cedro do Líbano é uma árvore que cresce chegando a uma altura mais ou menos de 40 metros de altura. Esta árvore, ela também tem um crescimento para baixo. Ela pode chegar, segundo os pesquisadores, segundo informações, a pelo menos 1,5 metros de profundidade. E isso por um período de 4 anos. Durante 4 anos, ela não se preocupa em crescer para cima. Ela cresce para baixo. Ela cresce na sua raiz, pelo menos 1,5 metros de profundidade. E simplesmente 5 centímetros que a sua folhinha sai à flor da terra. Mas essa raiz, ela cresce em busca de água no seu subsolo. E aí, meus amados irmãos, depois que ela encontra estas águas, depois que ela se fixa a esta profundidade, após 4 anos de maturação na sua raiz, ela começa a crescer. E aí pode chegar a 40 metros de altura. O crente, como um cedro plantado na casa de Deus, ele cresce, mas também ele resiste todas as circunstâncias adversas que tentam de alguma forma subtrair a sua fé. Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que o diabo se manifestou para roubar, para matar e para destruir. Mas o diabo não está preocupado em roubar o teu dinheiro. O diabo não está preocupado em roubar o teu bem. A preocupação de Satanás é roubar a tua fé, o teu amor, a tua esperança. São 3 coisas que o crente não pode perder nesta vida, nessa carreira espiritual. Primeiro é a fé, segundo é o amor, terceiro
e a esperança. Disse Jesus uma vez: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Pode ser que, como Jó, nos sobrevenha um vento forte que tire de nós os bens daqueles que têm, que tire os amigos, que tire o status social, que tire a saúde, que tire talvez até a família, e você se ache sozinho. Mas entenda, se você não perdeu a sua fé em Cristo Jesus, não perdeu o seu amor por Cristo Jesus, e não perdeu a esperança de um dia partir deste mundo para estar eternamente com o Senhor, não perdeste nada. Nós não podemos perder a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. Como um cedro plantado na casa de Deus, vem as adversidades, vem as lutas que tentam subtrair de nós a nossa fé, que é a primeira coisa, o primeiro elemento que o diabo quer roubar de nós. Por quê? Porque é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós prosseguimos. Venha comigo a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 39. Diz a Bíblia: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, que acreditam, que prosseguem, que continuam, que professam para a salvação da nossa alma. Pode ser que alguma circunstância nos sobrevenha, venha a mim, venha a você, e nós percamos tudo, mas guardemos a nossa fé. Resistamos às dificuldades, resistamos às provas, percamos tudo, meu amado irmão, mas não perde a tua fé, porque não perdendo-a, tu estarás firme em Cristo Jesus, e Ele vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu no nome do Senhor. O processo de maturação desta planta, ela pode trazer firmeza ao tronco a partir da resistência que tem a raiz. Como eu disse, a raiz desta planta, desta árvore, para que ela possa chegar a mais ou menos 40 metros de altura e ser imponente, se destacar entre as demais árvores, que permite ela crescer até mesmo entre as pedras. É porque antes dela crescer no seu tronco, ela cresce na sua raiz. Ela cresce, como eu disse, mais ou menos 1,5 metros de profundidade. E ela vai ao encontro de água. Ela precisa de água. Ela vai buscar água. Diz alguns historiadores que quando esta raiz, ela encontra as pedras no seu caminho, ou ela perfura, uma vez que sua raiz é pontiaguda, ou ela se abraça às rochas, e aí ela encontra mais firmeza e segue seu caminho em procura de água. A raiz procura água, e assim deve ser o nosso crescimento espiritual. Primeiro para baixo, para encontrar água. Primeiro na oração, para encontrar água, e a água é Cristo. A água é símbolo de Jesus, a água é símbolo da palavra, a água é símbolo do Espírito Santo. Esta água nos foi prometida. Nós temos a promessa de Deus dizendo que iria derramar água sobre os sedentos. Isaías capítulo 44, versículo 3 e versículo 4, o Senhor falou por intermédio de Isaías que Ele derramaria água sobre nós. Diz a palavra do Senhor, diz assim: assim diz o Senhor, que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu,
Não temas, minha irmã, não temas, meu irmão, porque eu te escolhi, diz a palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: porque eu, Senhor, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Louvado seja o nome de Jesus. A promessa de que o Senhor derramaria água sobre nós, derramaria água sobre a nossa vida, derramaria água sobre a nossa geração. Glória a Deus. Cristo Jesus, Ele se apresentou como esta água que nós precisamos. Em João capítulo 7, versículo 37 até o versículo 38, Jesus se apresentou como a água. Diz a Bíblia que na festa em que Ele estava, no versículo 37 diz: e no último dia, no grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. A nossa raiz está buscando água. O Senhor já prometeu que vai derramar esta água. E Cristo, Ele é a água que dessedenta a nossa sede. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, o convite está posto a todos nós, como crente, como igreja. O convite está posto para vir beber de graça da água da vida. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos a promessa de que Deus não nos deixará sedento. Ele prometeu, vai derramar água sobre o sedento. Essa água está jorrando. A palavra é água, Jesus é água, o Espírito Santo é água que está disponível. E Ele faz o convite para você, meu irmão. Aleluia, vem tomar da água, que é a palavra. Vem tomar desta água nesta noite. Ele nos prometeu que daria a nós a água que dessedentasse a nossa sede. Eu já aceitei Jesus, pastor, é verdade. Mas nunca devemos esquecer que a nossa sede por Cristo, ela é contínua. Temos buscar o Senhor constantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos o exemplo de uma mulher, capítulo 4 de João, que o Senhor se apresentou a ela como a água da vida. Ela não conhecia Jesus como a água da vida. Diz a Bíblia que ela estava à hora sexta, ao meio-dia. Era uma mulher que tinha um problema de ordem moral, de ordem social. Ela era mulher adúltera. Ela era uma mulher que já tinha vivido com 5 maridos. E o que estava com ela hoje não era seu marido. E isso tornava-lhe uma pessoa marginalizada, à margem da sociedade. Ela não tinha o direito de estar junto das outras mulheres, uma vez que era costume na época as mulheres tirar água para as necessidades de sua casa. Lembra do tempo em que Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac? Quando ele chega na beira do poço, não encontra homens ali, só encontra as jovens tirando água. No tempo de Jesus, certamente, era a mesma forma. Ela vai à hora sexta, ela não vai à hora nona, ela não vai à hora em que o sol está caindo, porque ela sabia que não era bem aceita moralmente ali, ela não era socialmente aceita entre as outras. Ela vai ao meio-dia, onde o sol está castigante, e Jesus vai àquele momento. Ele percebeu de longe a sede daquela mulher, da sua alma. Capítulo 4, versículo 7 de João, Jesus diz a ela para puxar a conversa: dai-me de beber, dai-me de beber. No versículo 9 ela diz: como? Tu és judeu
pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana. No versículo 10, respondeu Jesus: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, tu conhecesses quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Aí ela fala do que ela não conhece. Ela diz: onde? Onde tens a água viva? Versículo 13, disse Jesus: mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amado irmão, Cristo é esta fonte, Cristo é este manancial, e não se esgota. Quanto mais você desce, quanto mais você ora, quanto mais você se submete, quanto mais você se apega a Ele, se aproxima dEle, mais água você bebe e a fonte não se esgota. E aí, as tuas raízes se fortalecerão, para a partir daí, você começar a crescer para cima. A raiz, uma vez que bebe as águas, que encontra as águas, ela pode encontrar no seu caminho as pedras. Mas como eu disse, ou ela fura a pedra, ou ela se abraça a ela. As pedras podem aparecer como um obstáculo para dificultar a sua busca por Cristo. Mas as pedras, elas podem também servir de experiências pessoais que vão fortalecer a tua fé. Em Mateus capítulo 16 e 16 de Mateus, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Jesus perguntou o que era que os homens diziam acerca dele. E eles disseram que para os homens, para as pessoas, tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Eram conceitos indefinidos. As pessoas que diziam isso ouviam falar de alguém, ouviam alguém falar, e aí copiavam aquele conceito e divulgavam entre si. Jesus para os seus discípulos e pergunta-lhes: e para vocês, quem sou eu? Eles pararam, não souberam de imediato o que responder, mas o Espírito Santo, usando o Pedro, responde no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: tu és bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele momento gerou em Pedro uma experiência tão pessoal, tão firme, que em outro momento a sua fé foi desafiada para que ele deixasse a Cristo. Mas enquanto muitos deixavam, ele prosseguiu. Capítulo 6 de João, o versículo de número 60, diz a Bíblia: após um discurso duro de Jesus, diz a Bíblia, muito, pois, dos seus discípulos ouvindo disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? O 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem voltar? Querem também me deixar? Querem também ir embora? Querem também fazer parte daqueles que retornam, daqueles que voltam? O versículo 68 diz: respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí ele se reporta ao capítulo 16 de Mateus e diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pedra ali não foi obstáculo para Pedro. A pedra foi posição de firmeza. Pedro se firma em Cristo e prossegue o seu caminho. Então a raiz, ela desce a esse momento para buscar água. Quando ela encontra e se firma, então começa, após 4 anos, o processo de crescimento do tronco.
O crescimento do tronco pode chegar, como disse, a 4 metros de altura. E isso torna esta árvore, o cedro do Líbano, diferente de todas as árvores que lhe cercam no momento. Mas, escute isso, meu amado, mesmo tão alta, mesmo tão imponente, o cedro do Líbano, ele permite ser cortado para ser útil na obra do Senhor. Mesmo grande, mesmo tão imponente, mas ela permitiu ser cortada para ser usada na obra de Deus. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 10, Davi usa o cedro do Líbano para construir sua casa. 1 Reis capítulo 5, versículos 6 a 10, esta madeira é usada na construção do templo de Salomão. Mas também, Levítico capítulo 14, versículo 4, 6, 49 por diante, o sacerdote usava esta madeira no sacrifício. Então, mesmo sendo grande, mesmo sendo alta, mesmo sendo imponente, mesmo tendo raiz profunda, tronco de 40 metros, é uma posição majestosa. Em algumas regiões ela é considerada como a rainha das árvores. Ela permite ser útil à obra do Senhor. Deus não nos eleva para sermos astros ou estrelas neste mundo, mas sim para sermos servos humildes em sua obra. Glória a Deus. Eu vou repetir, quando Deus nos eleva, não é para sermos astros, nem estrelas, mas sim para sermos úteis e sermos servos humildes na obra do Senhor. Diz a Bíblia na palavra de Deus, capítulo Salmo 92, a Bíblia diz no versículo de número 12, que o crente, o justo, ele crescerá como cedro no Líbano. O desejo de Deus é que nós cresçamos, continuemos crescendo, mas crescendo fisicamente. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, a ordem é crescer. Lucas 1:80 e 2:40, Jesus crescia, desenvolvia-se fisicamente. Lucas 2:52, Jesus também crescia em sabedoria. Podemos crescer também quantitativamente. Segundo Samuel 5:10 diz que Davi crescia e aumentava. Mas também o desejo de Deus não é só que nós cresçamos fisicamente, intelectualmente, quantitativamente, mas também que nós cresçamos no amor. Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses 3:12. Mas também na graça. Glória a Deus. 1 Pedro 3:18. Mas principalmente na fé. Temos que crescer na fé, porque por meio da fé é que nós viveremos. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, o justo viverá por meio da fé. Aceitou Jesus por fé, quando Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir. Esta fé não é subjetiva, não nasceu comigo, não é sorte, não é superstição, não é aquela ideia que eu tenho, eu vou trabalhar, quando eu chegar resolvo isso. Ninguém garante que eu vou chegar, mas aquela fé comum, aquele sentimento comum, já me disse que eu vou voltar. Não é esta fé que eu falo. A fé que eu falo é a fé de Romanos capítulo 10:17. A fé vem pelo ouvir. A fé é provocada, e quem provoca a fé é a palavra de Deus. Portanto, um crente que não lê, que não ouve a palavra, é um crente de pouca fé. Quem lê e quem ouve a palavra, quem vai à escola bíblica dominical, quem vai ao culto de doutrina, quem lê sua palavra, ele é um crente forte na fé, porque a fé é produzida pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, esta fé me faz viver, professar a Cristo como o Senhor da minha vida. Por esta fé, eu me arrependo dos meus pecados, eu me convenço que eu sou um pecador. Por esta fé, eu aceito, professando publicamente a Jesus, para viver por Ele
e se preciso for, todos os dias morrer por ele. Pois o apóstolo Paulo diz aos romanos que todos os dias eu sou entregue à morte pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também eu devo crescer na minha fé, porque esta fé me faz vencer os desafios, que ela é desafiada todos os dias. A minha fé, ela é desafiada, e eu preciso, como cedro do Líbano, crescer nela. O que nos leva à vitória sobre o mundo é a nossa fé. Diz a Bíblia, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas em todo tempo, nós somos desafiados a lutar por meio dela. O nosso crescimento da fé se dará pela resistência ao tempo. O tempo é tendencioso a nos subtrair, a nos limitar, a nos deixar infrutífero. O que foi que a Bíblia disse em Romanos capítulo 4, de Eva, colocando numa condição imprópria a promessa se cumprir nela? Porque a Bíblia diz que o Senhor prometeu a Abraão ser pai de um filho que viria de sua mulher, que ela era estéril, e Deus vai postergando aquela promessa, o cumprimento daquela promessa, há 24 anos depois da primeira promessa. Mas quando chega o momento de cumprir a promessa, Romanos capítulo 4 vai dizer que Sara tinha o seu ventre amortecido. Então o tempo é tendencioso a nos limitar, a nos subtrair, a nos colocar dificuldade para que nós não frutifiquemos mais. Mas o justo, como cedro na casa de Deus, o tempo não fará isto com ele. O versículo de número 14 vai dizer, ainda na velhice, no tempo da velhice, dará fruto, e o seu fruto será viçoso e florescerá. A fé vai nos fazer resistir a essa dificuldade do tempo, às intempéries que o tempo nos traz. Eu quero voltar a um texto para concluir. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 2 diz, porque por ela, pela fé, os irmãos antigos alcançaram testemunho. E aí, a Bíblia, no capítulo 11, vai enumerar, vai relacionar, vai classificar pelo menos 3 grupos de irmãos que alcançaram testemunhos pela fé. No versículo 4, vai falar de Abel. No versículo 5, de Enoque. No versículo de número 7, de Noé. No versículo 8, de Abraão. No versículo 11, de Sara. Vai falando esses irmãos que pela fé receberam bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas também vai falar do segundo grupo, que não teve relacionado aqui as obras que fizeram, mas que também são relacionados os seus nomes. Nesse texto, o 31 vai dizer, pela fé, Raabe. 32 vai dizer, e que mais direi? Me faltaria o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, e tiveram sua fé desafiada diariamente. 33 vai dizer assim, pela fé venceram reinos, pela fé foram justos, pela fé alcançaram a promessa, pela fé fecharam a boca do leão, pela fé apagaram a força do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, pela fé, que coisa linda ele está dizendo aqui, pela fé tiraram força da fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vai falar também de outros irmãos que não só obraram pela fé, que não só foram desafiados pela fé, mas um grupo de irmãos que até morreram, mas guardaram a fé. Aleluia! Glória a Deus!
A fé nos traz desafios diários, constantes, mas nós vencemos eles por meio da fé. O versículo de número 36, os nomes deste grupo não apareceram, mas apareceram outros. Aleluia. Outros. Seus nomes não foram citados, seus nomes não foram relacionados aqui, mas diz assim o texto sagrado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Outros, pela fé, foram escarnecidos, foram açoitados, foram presos em cadeias e prisões, foram apedrejados, foram cerrados, foram provados, foram mortos ao fio da espada, foram desamparados, foram aflitos, foram maltratados. Você pode ser um deste. Eu posso ser um deste neste momento. Mas há algo escrito aqui muito lindo acerca destes irmãos. Diz a Bíblia, homens dos quais o mundo não era digno. Pela fé. Deus abençoe. Que nós possamos, a cada dia, crescer como cedro, buscar as águas de nossa raiz, buscar nos firmar nas nossas experiências pessoais com o Senhor. E aí, se tivermos que crescer para cima, cresçamos na graça, no amor e na fé. E se ficarmos elevados, tenhamos condição de sermos úteis. Porque Deus não eleva a gente para ser astro, mas para ser servo na sua obra. Deus abençoe, no nome do Senhor. Glória a Deus.